Abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Quem encontrou, diga amém. Você que não trouxe a sua Bíblia, acompanhe conosco aqui na tela, em nome de Jesus. Podemos ler? Está escrito: depois foram para Jericó, saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diga amém. Glória a Deus. Sente, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que você já ouviu falar muito dessa parábola. Esse texto, ele narra a história de um homem cego que procura Cristo, que clama por Cristo. E ao descobrir que Jesus, ao sair da cidade, passaria por onde ele estava, ele ouviu falar. E ao perceber que Cristo estava se aproximando, este homem fez algumas coisas. E eu quero, antes de falar daquilo que ele fez, falar com você de 3 coisas que o cego Bartimeu sabia. Diga, o cego de Bartimeu sabia de 3 coisas. Todos nós também precisamos ter em mente as 3 coisas que o cego de Bartimeu tinha. Primeiro, o Bartimeu, ele conhecia Jesus. Diga comigo, Bartimeu conhecia Jesus. A primeira coisa que nós precisamos então fazer é de fato conhecer Jesus, é saber quem ele realmente é. Será que nós conhecemos de fato quem Jesus é? Será que nós temos noção realmente de quem ele é? Porque corre um grande risco da gente conhecer Jesus, mas conhecer não como ele é, na íntegra, e sim como alguém nos falou, sim como alguém desenhou para a gente. Às vezes as pessoas, elas não desenham realmente as pessoas para a gente como elas são. Agora, o Bartimeu, esse cego de Jericó, conhecia Jesus. Creio eu que por ser um judeu, por ser alguém ali daquela região que tinha como base o Pentateuco, os livros de Moisés, creio que a sua família sempre apontava, falava e dizia: um dia o Messias virá. Nós estamos esperando o Messias, porque o Velho Testamento fala de Jesus. O Velho Testamento, ele mostra muito Jesus. E este cego conhecia a história,
Porque quando disseram, Jesus, ele vai passar por aqui, Jesus está vindo, a primeira coisa que este cego fez foi se levantar ali e começar a gritar. E a gente percebe que ele conhecia Jesus, porque ele começa a dizer quem era Jesus. Ele não diz, Jesus, o filho do José, o filho ali, esse é Jesus de Nazaré, o filho da Maria, ali com o carpinteiro. Não, não, não. Ele vai profundo. Ele sai gritando, Jesus, filho de Davi. Ele sabia quem era Jesus. Quando ele diz Jesus, filho de Davi, ele não está dizendo que Jesus era irmão do Salomão. Ele não estava dizendo que Jesus era irmão do Absalão. Não, não, não. Ele estava falando de uma raiz genealógica que Jesus saiu. Ele estava dizendo, este é o Messias que eu aprendi no Pentateuco, este é o Messias, este é o homem que vai resolver a minha vida, este é o homem que fará prodígios, e vai começar por mim, e eu vou viver esse milagre. Então, 3 coisas que o cego de Jericó sabia, que todos nós também precisamos. Primeiro, conhecer Jesus, não somente assim, superficial, porque ele não foi superficial. Se ele fosse natural, superficial, ele diria, Jesus, filho do José, filho da Maria, Jesus, carpinteiro. Não, 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 não. Ele vai profundo, e ele diz, Jesus, filho de Davi. Ou seja, ele sabia, ele conhecia de fato quem era Jesus. O texto mostra que Bartimeu realmente conhecia Jesus. O texto mostra que realmente ele poderia até ser um mendigo por causa da doença, mas ele conhecia Jesus. Até parece que ele está vendo Jesus, né? Porque se você observar o texto, quando disseram, lá vem Jesus, ele começa a gritar, e ele começa a andar na direção de Jesus, mesmo sem ter a visão. Ele começa a andar na direção de Jesus, a percepção, porque todo cego, ele tem um sentido aguçado, a mais do que todos nós, e ele usa isso, ele anda em direção a Jesus, e clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Conhecia, ele sabia quem era Jesus, ele sabia que ele teria a misericórdia, ele sabia que aquele Jesus ali, o filho de Davi, poderia mudar a sua vida. Então, primeiro é importante a gente ter o conhecimento de Jesus, porque quando não temos, corremos o risco dele passar por nós e a gente sequer saber quem ele é. Não é assim? Às vezes você passa por alguém, fala com alguém, mas não sabe quem ele é. No caso de Jesus, nós precisamos saber quem ele é, nós precisamos conhecê-lo. Por quê, pastor? Porque ele pode resolver a nossa vida. Diga, eu preciso conhecer Jesus. É interessante ver a percepção que esse cego teve, de andar, de ir na direção de Jesus. O nosso milagre começa quando nós identificamos e sabemos quem é Jesus, e conhecemos ele, aí começa o processo do nosso milagre. Hoje nós estamos começando uma jornada de 7 semanas aqui na Catedral da Família, uma jornada de 7 semanas em direção ao nosso milagre. 7 semanas passando no corredor dos milagres, 7 semanas levando óleo ungido para casa, ungindo a casa, ungindo a família. Esta semana nós estamos liberando uma palavra, e a Bíblia diz, credes em Deus e serás bem sucedido.
credes nos meus profetas e prosperarás. E este altar sairá uma palavra para a sua vida. Você vai receber um vidro de óleo. Esse óleo não é um óleo comum, é o óleo da unção. A unção veio sobre Davi. O Davi venceu o urso, venceu o leão, venceu Golias. A unção virá sobre a sua vida e você vai vencer os seus problemas. Eu preciso, a exemplo do cego de Jericó, tão somente continuar clamando: Jesus, filho de Davi, e conhecendo Ele, me aprofundando nele. Uma outra coisa que o cego de Jericó sabia é que Jesus poderia ouvi-lo. Por isso que ele insiste, por isso que ele sai dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parecia aos olhos de alguns um louco, mas é assim, aos olhos de muitos, por estar aqui, parecemos loucos. Aos olhos de alguns, estar aqui é algo que não é normal. Olha o que diz o versículo 48. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. É assim. Alguns vão querer calar você. Tem dificuldade, tem barreiras. A multidão vai querer te parar. A multidão vai querer, ela não faz, ela não grita. Não queira ser a multidão, não queira participar da multidão. Se você tiver que estar um dia na multidão, é para rompê-la, é para atravessá-la, como o cego de Jericó atravessou. Gente como este, olha só, muitos o repreendiam para que se calasse. É só o que você vai encontrar. É pessoas para querer calar você, é pessoas para querer parar você. Então somente creia, tenha um plano, um projeto para a sua vida, que você vai ver que vai aparecer aqueles que vão querer te calar, que vão querer te parar, que vão querer tirar tuas forças. Mas faça como Bartimeu, não olhe para a multidão, continue clamando. Imagine o Bartimeu cego, tendo que romper a multidão, tendo que enfrentar a multidão, e alguns ainda diziam, alguns não, diz o texto, muitos diziam: cale-se, cale-se, você não pode ouvir a multidão. Imagine comigo, se o Bartimeu tivesse ouvido a multidão, teria morrido cego. A sua vida não teria mudado. Ele tinha certeza de que Jesus poderia ouvi-lo. Ele tinha certeza de que Jesus poderia operar o milagre. Por isso que ele insiste, por isso que ele vai à frente. A Bíblia nos dá essa garantia que ele irá nos ouvir. A Bíblia nos dá essa garantia que o meu clamor não será em vão. Clama a mim e responder-te. Já desde o Antigo Testamento, Jeremias está dizendo isso. Clama a mim e responder-te-ei. O Bartimeu sabia que se ele clamasse, não parasse de clamar, ele seria ouvido. Ele dizia: tem misericórdia de mim. Qual que era o pedido de Bartimeu? O que Bartimeu precisava, pastor Cláudio? Ele precisava ver. Este era o problema dele. Eu pergunto hoje aqui para os amados: existe alguém aqui que precisa pedir misericórdia para Jesus hoje? Tem alguém que precisa dizer essa famosa frase: tem misericórdia de mim? Quando ele disse: olha, filho de Davi, eu sei quem tu és, tu pode fazer, tem misericórdia de mim. Alguém precisa dizer isso hoje para Jesus? Senhor, tem misericórdia de mim.
Eu sei, talvez, com certeza você não é cego, mas tem alguma coisa aí, tem algum problema aí que você precisa pedir misericórdia. Existe alguma coisa que você precisa romper. Existe algo que você precisa olhar e dizer: eu preciso da tua misericórdia, eu não consigo sozinho, eu não tenho forças para vencer esse problema, mas a tua misericórdia pode me alcançar, a tua misericórdia pode me tocar. Tem alguém que precisa dessa misericórdia? Olha para o irmão que está aí do teu lado e diga assim: hoje é o teu dia. As pessoas diziam para ele calar, e ele começa essa jornada. Você está começando essa jornada hoje, de repente alguém vai tentar calar você, alguém vai tentar parar você, alguém vai tentar calar a sua fé. Mas o nosso posicionamento é diferente. Eu tenho que me posicionar igual o Bartimeu: ninguém vai me calar, ninguém vai me parar. Eu vou continuar clamando, eu vou continuar falando, não importa o que outros pensam. Eu não posso ser somente um na multidão. A multidão era só um auê, era estar atrás de Jesus. Lá vem a procissão, Jesus vai passar aqui, e lá estava a multidão indo, a multidão ia, a multidão vinha, e o Bartimeu lá gritando: Jesus, filho de Davi. Uma hora ele vai escutar. Você tem que continuar clamando, você tem que continuar falando e crer, assim como o Bartimeu acreditava que ele ouviria. Não se importe com a multidão, não se importe com quem manda você se calar, não se importa com quem não quer ver você recebendo o seu milagre. Se levanta, então somente se levanta. Isso aconteceu com Bartimeu. A terceira coisa que Bartimeu, ele também sabia. O cego de Jericó sabia que Jesus poderia curá-lo. Nessa jornada dele, do inimigo querer parar, ele sabia, ele conhecia Jesus, sabia quem Jesus era, ele sabia que Jesus poderia ouvi-lo, e ele também sabia que Jesus poderia curá-lo. Olha o que diz o versículo 49. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. A multidão, muitas pessoas falando e tal, e o cego gritando: Jesus, tem misericórdia de mim. Imagina a multidão lá, vai para cima, para baixo, e o cego gritando: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus escutou, ele vai te escutar. Nada vai impedir que os ouvidos dele ouçam a sua oração feita hoje aqui. Quando Jesus escutou, ele parou tudo. Parou e disse: chamai-o, traga ele aqui. Agora, o que me deixa assim frenético ao ler essa história é que o texto diz, e eu fico pensando, quando ele gritava, e alguns não, muitos diziam: cala-te, cala-te. Imagine comigo aqueles que estavam de repente falando: cala-te. Talvez, de repente, o mesmo que mandou se calar foi aquele que diz: ei, ele te chama. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga: ele te chama. Diga: ele te chama. Talvez você está igual o cego agora aqui, meio desanimado, gritando. Aquele rapaz que foi lá e disse: ei, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, levanta, ele te chama. Importante que ele era cego, não era aleijado. Olha o que diz a sequência do versículo 50, versículo 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Diga: ele tirou a capa.
Que capa, pastor? A capa não era a capa do Elias, que foi o Eliseu que herdou. Não era a capa de profeta, era a capa de mendigo. Era a capa que protegia ele, talvez do frio. Ele, quando Jesus mandou chamar ele, a primeira coisa que ele fez, tirou a capa, a de mendigo. Vai ficar aí. Eu vou lá para a presença dele, eu não volto para cá mais. Eu vou para a presença dele, eu não quero mais essa vida. Quando ele te chamar, abandone a capa da vida atual. Abandone a capa da vida velha. Abandone a capa que te escravizou a vida toda. Abandone a capa que tem escravizado toda a tua história. Ele se levanta, tira a capa e de um salto, com alegria, dizendo: eu penso, hoje eu vou ver. Hoje os meus olhos vão contemplar. Aí ele sai todo alegre e vai falar com Jesus. Você saiu da sua casa hoje, deu um salto da sua casa hoje, e você não veio aqui falar com o pastor Cláudio, você não veio falar com ninguém, você veio falar com Cristo. Diga: hoje eu vou falar com Cristo. Versículo 50 diz: perguntou-lhe Jesus, ele já estava na frente de Jesus: que queres que te faça? Ah, Deus, sabe aquele momento que ele diz: que pergunta, Jesus? Talvez eu e você poderia dizer: que pergunta é essa, Jesus? Que queres que eu te faça? Olha o que o cego disse. O cego respondeu: mestre. O cego sabia quem ele era. O cego sabia que ele era um rabino, né? Mestre, eu quero ver. O que você quer? Jesus, ele pode até conhecer o teu problema, mas você tem que dizer para ele: eu quero isto. Pede-me o que queres, para que eu te dê. Então eu tenho que pedir. É justamente isso que você vai fazer hoje. Vai passar no corredor do milagre dizendo: Jesus, eu quero este milagre. O cego disse: eu quero ver. Eu quero ver, Senhor. No versículo 52 é onde a gente vê aqui o ápice do maior milagre que o Bartimeu viveu. Jesus responde, disse-lhe Jesus: vai, a tua fé, vai, a tua fé te salvou. O mendigo tinha fé. Bartimeu tinha fé, gente. Ele era mendigo, era cego, mas era um cara de fé. Ele tinha uma deficiência, mas ele era um homem de fé. Não importa se você tem uma deficiência, você tem que ter fé. Eu já expliquei, já falei aqui domingo passado, que a sua fé não precisa ser igual a de Abraão. Abraão, nós sabemos que foi o pai na fé. Não precisa ser igual a fé do Abraão. Jesus um dia disse, a palavra diz, que ele, um dia, nas suas parábolas, disse que a fé, ela pode ser do tamanho, que aquele que tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, é um dos menores grãos, se tiver essa fé do tamanho desse grão, seja, Jesus não estava querendo dizer que a tua fé tem que ser comparada ao grão, não, Jesus estava dizendo que por menor que seja a tua fé, ela é suficiente para provocar o teu milagre. Deus vai te abençoar, Deus vai mudar a tua história como mudou a do Bartimeu, mas nós precisamos continuar na caminhada com Cristo. Nada pode, assim como nada calou o Bartimeu, nada pode te calar, assim como nada impediu o Bartimeu, nada pode também me impedir você de seguir Jesus. Nada, eu entendi isso muito cedo. Há 22 anos atrás, quando um jovem,
ainda sou, mas era 22 anos atrás, quando eu ouvi a palavra, quando a palavra entrou no meu coração, eu entendi o chamado de Deus. É claro, nem todos aqui serão pastores, mas você pode ser um servo como Bartimeu, você pode seguir Cristo. Nem todos vão sair da sua cidade como eu saí da minha. Não sou daqui. Eu digo para os irmãos, nem vim para ficar. Essa já é a minha 7ª cidade que eu pastorei. Mas é justamente isso que precisa acontecer. Jesus vai resolver a tua vida, mas você não pode esquecer dele. E quando ele resolve, é bênção completa. Tu já pensou Jesus olhando para o cego e dizendo: o que tu queres? Ele disse: eu quero ver. Jesus, aí assim, antes dele ver, Jesus disse assim: a tua fé, tu precisa primeiro ser salvo, irmão. Tu precisa primeiro resolver a tua salvação. Porque agora ele estava crendo em Cristo, não era no judaísmo. Agora ele deixou de seguir o judaísmo e estava seguindo Cristo. Tem gente fazendo o contrário hoje, só o sangue. Tem gente fazendo o contrário, deixando Cristo e correndo para o judaísmo. Vamos aprender com o Bartimeu. Aí o Bartimeu resolve a salvação e imediatamente começou a ver. E não parou de seguir a Cristo. É o que nós precisamos fazer. Se nós entendermos isso, grandes coisas vão acontecer na nossa vida. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Fique de pé no seu lugar.